eu quero perguntar a vocês como que está a permissão de vocês para sonhar. Eu acho que a gente precisa dessa dose e, mais do que facilitar, a gente precisa de ter esses estímulos, esse olhar para o futuro, mas estando no presente. E sonhar com uma casa, por exemplo, se hoje vocês não acreditam nesse sonho e pararam de sonhar, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui já tiveram sonhos de ter uma casa fantástica, aquela casa dos sonhos. Eu acredito que isso é fundamental a gente ter na mente para a gente poder ter estímulo para crescer. Então é muito normal que hoje, com as coisas que a gente anda vivendo, é como se fosse um balde de água fria nos nossos sonhos, nas nossas expectativas, né, de vida, de melhorias de vida. A gente deve manter uma boa energia para a gente saber lidar com tudo isso. A nossa energia, ela é o bem maior que a gente precisa para manter uma vida de qualidade de vida. Por isso que eu falo muito, a casa, ela está diretamente ligada com essa energia. Com a maneira que você arruma a sua casa, não estou só falando da limpeza, da organização, que isso é básico, mas eu agora falo da decoração em si, que muitas vezes a gente aprendeu a olhar a decoração como algo belo, como algo que é bonito e que isso faz bem. Só que eu vou além disso, porque se eu sou designer de interiores, é óbvio que eu uso a beleza para decorar. O que eu questiono é que a beleza é individual, a beleza ela tem personalidade, a beleza ela tem que ser autêntica, a beleza tem que ser sua beleza, ela não pode ser a beleza que o outro disse que é bonito. E essa questão é justamente para você ter seu benefício, o benefício de quem tem o foco em si mesmo. Hoje, esse foco que a gente está ligado em coletivo, no que é moda, no que é tendência, é uma energia que desfoca de você. E ela não vai te trazer benefícios, porque mais dias, menos dias, você não vai ter energia suficiente, nutrição suficiente para te manter naquela boa elevação, frequência, né? Aquela alegria que a gente precisa. Por quê? Porque você perdeu identidade. É esse o ponto que a gente precisa estar atento. Você, eu, porque todos nós estamos nesse jogo. O mercado, ele usa muito a beleza, o estético, para vender. Então as modas, as tendências, elas são muito em cima do que é do nosso emocional, para nos atingir emocionalmente. E o que eu comecei a focar na decoração como forma sistêmica, uma forma mais integrativa de casa, corpo, você e onde você mora. Assim como os médicos, né? Hoje em dia a vida está muito voltada para essa coisa do todo. O médico hoje, não todos, mas a maioria, ao invés de olhar só para o mal, a doença, né, em si, ele olha o todo para essa cura. E o mundo está muito assim, voltado para isso. Porque a concepção da energia é muito forte. Tudo afeta.
Então é muito importante que a gente olhe para dentro, olhe para si mesmo e descubra em nós a própria identidade e focar em si, porque quem não está focado em si, o que vier de fora, o que falarem que é bom, o que falarem que é bonito, facilmente você absorve. E às vezes não é para você, porque a coisa é individual. Tudo, nós temos uma riqueza única, é personalidade. E tudo que a gente aprendeu é olhar para o outro, cuidar do outro. Eu não estou dizendo que não deve cuidar, mas a gente só dá o que tem dentro da gente. Você só consegue dar o que você tem. Então a gente cuidou tanto, olhou tanto para o outro e nós acabamos sem nada dentro de nós, né, para se cuidar, que eu digo, né? Então isso é importante, a gente estar focado na nossa identidade, no que realmente, quem é você, no que você gosta. E isso teve muito a ver com o exercício que eu dei da aula passada para o dia de hoje. Então a gente vai mais tarde pegar a continuidade daquele exercício. Pegando aqui, eu queria só comentar como que surgiu essa minha ideia mais sistêmica, mais integrativa da decoração e você. Decoração, persona, autoconhecimento e a casa da gente. Quando eu comecei na decoração, tudo era mato. Tem muitos anos, mais de 30 anos que eu comecei na área. Então, nesse início, gente, foi assim, a decoração não tinha acesso para, como hoje, para todo mundo. Quem decorava era quem tinha dinheiro, quem podia, quem tinha poder aquisitivo. Era uma outra ideia a decoração. E aí as nossas influências, que eu disse na primeira aula, eram as revistas, eram novelas, eram tudo isso que a gente tinha como referência. E aí veio a Casa Cor, né, que foi são grandes eventos que vieram como novidade, vieram como ideias. Com isso, um grande estímulo do governo teve na construção civil. Então deu um boom de prédios construindo a todo vapor. A construção civil começou. E com isso, obviamente, o mercado viu a necessidade, né, de ter as lojas de decoração. E isso começou a andar junto e cresceu muito. Com isso a internet veio e é do jeito que está hoje. Então tornou-se possível, tornou mais acessível. Todos começaram a desejar a decorar a própria casa, começar a ver o quão bonito era e querer aquilo para si mesmo. E com o governo favorecendo, isso foi possível, porque antes, lá no início, a nossa inflação nem tinha possibilidades da gente fazer um planejamento sequer, porque todo mês era um custo, né, um diferenciado. E isso foi normalizando, não estou falando que o nosso governo é ideal, mas começou a nos favorecer. Tanto a construção civil começou a facilitar o nosso acesso de ter uma casa própria, né? E assim as facilidades que vieram juntamente. Por que eu estou falando tudo isso? Parece chato, mas quando eu fui avaliar por que a decoração começou a ter um incômodo muito forte para mim nos dias atuais, e eu, sem saber o que era o foco, qual que era o motivo, e na parada que a pandemia deu, eu pude fazer uma linha do tempo, eu pude ir lá atrás rever algumas coisas que eu vivi e identifiquei
eu comecei a identificar, e eu tô nessa junto, eu comecei a identificar como que as pessoas foram comprando ideias boas ideias, mas que aquilo foi tomando uma força tão grande dentro de nós, no nosso mental, no nosso emocional, e aí a gente começou a esquecer da nossa própria identidade, porque a gente comprou a ideia. É como moda, é como roupa, e tá tudo bem, eu não tô falando que isso é mal. O problema é que roupa, você adquire uma roupa, você veste uma roupa, você tira essa roupa no mesmo dia, você troca de roupa. A casa é uma coisa que permanece com você diariamente. E esse espaço contém energia, esse espaço, ele está te nutrindo todo dia. Imagine se isso é uma ideia comprada, não é exatamente da sua essência, não é exatamente aquilo que você conecta com a sua verdade e está com aquilo o dia inteiro. Então o olhar é bonito, né? Quantas coisas são bonitas, mas nem tudo lhe cabe. Eu estou falando de caber no sentido de ter a ver. Agora, quando você pergunta às pessoas por que você acha algo bonito, e elas geralmente travam, elas só falam porque sim, porque eu achei bonito. E não sabe aprofundar o porquê, qual que é a ligação dessa beleza com o que eu achei. Quando isso vocês não sabem mais identificar qual que é o ponto que liga aquilo que você achou bonito com um significado, questione isso. Questione se isso é para você. Porque nós estamos um pouco encantados com as coisas. Encantamento vem de algo que às vezes é anestesiado, né? Então é importante a gente entender o porquê que você gostou, entender o porquê que você achou bonito, qual é a identificação. Essas coisas, se você montar os objetos da sua casa, sabendo o porquê que você acha bonito, não tenha dúvida que isso, no dia a dia, vai te favorecer em bom humor. Talvez você nem saiba, mas são essas coisas que vão montando aquela casa com alma, aquela casa que a gente tanto quer, né? A gente quer manter essa casa, a gente quer ficar numa casa saudável, que possa nos trazer esse bem-estar. Então, voltando na questão de sonhar, na importância desse sonho, o que aconteceu com o famoso O Segredo, que fala muito da questão quântica, né? Do que você desejar, você consegue, e que eu concordo até um certo ponto. Eu acho fundamental o questionamento. Eu acho fundamental que tudo que você ouve, você deve questionar. Tudo que eu estou falando, você deve questionar. E deve se perguntar e entender o que faz sentido, o que não faz sentido. Então, nessa onda que deu do segredo de você desejar e conseguir o que você quer, muita gente se frustrou, porque que isso não funciona, a atração, a lei da atração, né? E funciona, é provado que funciona. O problema é que a gente tem que lembrar que o que você pensa gera um sentimento e depois materializa, mas o pensar somente aleatório, tipo assim, eu quero um carro. Primeiramente, tem duas coisas que eu entendi sobre a lei da atração. Primeiramente, ele
ele não se materializa se você não estiver preparado para receber isso. E quantas pessoas que podem receber o carrão que sempre sonhou e quando recebem, continuam insatisfeitos na vida e descobrem que não é isso. Então, no fundo, a gente tem que achar o que realmente tem a ver com a gente, o que realmente está conectado com uma verdade, porque a gente vem de anos contaminados com essa coisa externa, contaminados com o que é coletivo. Então, de repente, a sua alegria, a sua satisfação maior, nem é o que todo mundo acha. A questão é, para todo lugar que você vai, para todo objetivo que você tem, para todo estado final que você quer chegar, você tem a trajetória. E é na trajetória que está o seu crescimento. Tudo é para a evolução pessoal, tudo. Então, é no caminho para adquirir o que você sonha é que está um grande lance. Agora, maior ainda, o seu ponto zero, o seu ponto de partida, que ninguém pensa nisso, quase ninguém pensa nisso. De onde você está partindo esse projeto de vida? A casa dos sonhos, que é o que eu gostaria de estimular vocês a terem sim a casa dos sonhos, mas mais importante é ter o ponto de partida, esse ponto zero. Onde você está hoje? Como que ele está? Porque quem que vai te dar a energia, manter, nutrir essa energia para construir esse sonho onde você quer chegar? É no dia a dia, é no hoje que tudo vai começar. Então, o que eu defendo é uma decoração na casa que tem hoje, para que ela esteja numa casa ideal, que te faça, que te traga benefícios, para que você tenha essa energia, esse bom humor elevado, essa satisfação permanente, não a passageira, para que você tenha energia para lá na frente conseguir sim essa casa ideal. Então, mesmo as pessoas que desejam morar em outro lugar, morar num bairro melhor, numa casa mais ideal, ok, mas você vai precisar dessa energia hoje para conquistar isso. E é a sua casa de hoje que você conquista isso. E eu aprendi durante esses 30 ou mais anos de decoração, aproveitar o que se tem. Porque uma coisa eu identifiquei que eu tinha de bom era resolver os problemas que muitas vezes até em obra. Porque não adianta, gente. Todo decorador, toda decoradora, todo engenheiro, todo arquiteto, eles têm um projeto que tem uma direção, que tem um planejamento, ok, precisa ter. Mas pode ter certeza que muita coisa muda durante o percurso. Testes são feitos, tentativas, alguns erros vão ter no percurso. E aí a habilidade das pessoas em achar uma solução na hora da obra é uma coisa que eu identifiquei em mim, que eu tinha essa facilidade de encontrar soluções assim, surpreendentemente na hora. Aquilo me trouxe uma habilidade em ver casas que a gente pode aproveitar muita coisa, o tal do garimpo, olhar o que você às vezes não dá valor, mas olhar com uma outra perspectiva, um outro ângulo, e a maneira que se arruma
a própria pessoa se surpreende. E era isso que eu comecei a fazer, e é isso que eu comecei a ter gosto por fazer isso. As casas novas, as casas contratadas, que começavam do zero, que era toda desenhada, eu idealizava o móvel, cada coisa, e essa casa ficava novinha. Era legal, eu amo fazer o que eu faço, e ficava muito bacana. Só que, e não me nutriu como profissional. O que brilhava meus olhos era um outro modo de decorar. É pegar uma casa, aquela do jeito que ela está, e reformular essa casa, modificar essa casa com tudo que ela tem. Isso era muito instigante para mim. Até eu fico um pouco surpresa, porque quando eu entro num espaço, eu não tenho muita noção do que vai acontecer. Então, quando as coisas vão tomando um corpo, vai tendo uma linha de pensamento através de uma história, através de um objeto, eu comecei a perceber o que se repete no modo em que eu fazia as coisas e que no final dava um ambiente muito renovado, muito diferente do que eu entrei. Então, quando eu comecei a escrever, a perceber, quando eu comecei a observar de onde vem isso, eu comecei a ligar os pontos e vi que todo mundo pode ter uma casa muito mais elegante do que se tem hoje. Que nunca foi, às vezes, uma casa que nunca foi decorada. Tudo bem, mesmo as que foram, porque é uma maneira, assim, de modificar. Como eu dizia da minha mãe, que tinha mania, quando eu era criança, de mudar os móveis de casa, de lugar. Ela tinha essa mania. E isso, de uma certa forma, facilitou a mente pensar em novas possibilidades. De alguma forma, isso me trouxe um ponto a mais nessa habilidade que eu tenho. Olhar a casa de outras formas, eu comecei a perceber alguns detalhes que aconteciam comigo. Eu vou dar um exemplo. Quando eu casei e mudei, eu peguei o apartamento que eu tinha e aluguei. E esse apartamento, ele, pelo menos assim, o banheiro, eu tinha um carinho muito grande pelo banheiro, porque é um apartamento antigo que o que eu considerei valoroso nele, eu permaneci, como bancada de mármore, que era uma coisa antiga, eu permaneci. E fiz uma estética bem clean nele. Ela também veio de um momento que eu estava, assim. A decoração é muito isso. O seu momento traz também características, né? Mas ele tem que ser avaliado de dentro para fora. Primeiro avalia você, como anda o seu estado, para que você depois resolva o seu externo e não de fora para dentro. Então ele tinha uma característica clean e tinha uma bancada muito longa, era de parede a parede, e eu resolvi colocar um espelho de fora a fora, de parede a parede, mas fazendo uma linha mais horizontalizada, sabe? Ele não ia até o teto e nem ia até a bancada, mas ele fazia esse retângulo, né? E ia de parede a parede. Era clean, sem muitas coisas.
mas eu gostava daquilo, dava amplitude, ele era todo branquinho, com alguns detalhezinhos, ok. Aí aluguei esse apartamento e o inquilino quebrou esse espelho. E numa de me agradar, aí ele, não, pode deixar que eu vou colocar outro no lugar. Aí tá, eu deixei, nem fui lá ver. Anos depois, quando eu fui pegar ele de volta e para morar, eu tive um choque, porque esse morador, ele fez o espelho com uma moldura. E uma moldura até assim, clássica. Tinha dois boleados, um boleado escuro, de madeira escura, e outro de madeira clara, para um estilo de banheiro totalmente clean. Então eu achei que pesou, eu não gostei, mas poxa, um espelho daquele tamanho, como que eu vou retirar aquilo? Né? Eu tenho essa coisa de custo-benefício e também é também meu de ser algo desafiante para mim. Algo desafiante, porque eu não gosto de jogar as coisas fora, se eu vejo algum valor. E aí o que eu vejo de valor? É madeira. Tudo que é madeira hoje a gente não deve descartar. Não. Então o meu desafio era assim, o que eu posso fazer para que essa moldura fique interessante? Num banheiro totalmente clean. Não tem nada mais, só aqui que tem essa madeira. E só porque só tem essa madeira aqui, tá pesando. Aí eu comecei a pegar a característica da madeira como um ponto forte daquele detalhe que a princípio eu não gostei e comecei a botar eu tinha essas coisas em casa, um baúzinho de madeira e coloquei na bancada. Outra coisa, eu tinha um criado de madeira que era um criado que eu usava, mas eu poderia, porque eu faço muito isso, mudar as coisas de lugar, eles mudam suas funções. Então eu podia arrumar outra coisa para o criado e peguei um criado de madeira clara e botei nesse banheiro. Ele tinha um tamanho suficiente para comportar o volume. Então acabou. E aí eu botei uns quadrinhos também em cima do criado. Enfim, o banheiro ficou muito mais interessante nessa nova versão do que na versão antiga de só clean. Ele começou a ficar mais aconchegante e eu usei a madeira, que a princípio eu não gostava, como uma característica que eu peguei e realcei, ao invés de eliminar. Então eu trouxe mais elementos de madeira para o local, para o quê? Para linkar a madeira, para ter uma ligação com mais coisas e a moldura não ficar sozinha. E é isso que começou a ter um banheiro diferenciado, um banheiro mais aconchegante e usando o que se tem. Então é um exemplo para determinadas coisas que a princípio a gente não gosta, mas que a gente filtra e possa pensar mais um pouco, se desafiando, se não tem outra forma dele ficar mais interessante, entende? E é isso que eu comecei a traçar os meus novos métodos nessa questão. Como eu peguei um cliente uma vez que mudou para um apartamento e que ele não conseguiu usar uma luminária de cristal que era um presente da avó dele quando ele casou.
Então ele era algo com memória afetiva que ele queria muito usar, e já tinha uns 2 anos que ele morava naquela casa e não via como colocar aquela luminária. Quando a gente colocou a luminária, porque eu dei um jeito, a gente colocou a luminária de cristal, o resto da casa mudou um pouco a perspectiva, porque uma luminária de cristal, ela tem o seu peso estético, de valor, e aquilo ali começou a tomar um espaço visual, né, no resto, e aí é onde as coisas teriam que fazer sentido, que como foi com o meu banheiro. A princípio a moldura de madeira, a princípio não fez o menor sentido, mas quando você começa a usar coisas características daquele elemento, aí tudo faz sentido, as coisas começam a linkar. E é isso que eu ensino no meu método. E é isso que eu quero trazer para vocês, esse estímulo de morar na casa de vocês, com as coisas que vocês têm, e mudar todo o entorno, a maneira com que você vê vai ser diferente, porque as coisas vão mudar de lugar, elas vão ter mais sentido e elas vão ficar de uma forma muito mais harmônica. A harmonia, sim, ela é algo mais assim que precisa ser, é o que eu acho que hoje deveria se falar mais na decoração. Menos de estética, menos do elemento em si, menos da moda, menos do móvel que está bombando, do painel ripado, dessas estantes que viraram febre, de estrutura metálica, de ferro, com as prateleiras em madeira. Eu não sei o que acontece com as pessoas que tudo começa a se repetir e populariza algo que é até bonito, mas começa a popularizar tanto que perde o seu valor. E é isso que eu ensino na casa de vocês, porque cada casa tem uma beleza única, que não se repete, não deveria ser igual a outra. E é o que me incomodou ultimamente na minha profissão. Porque eu, como artista plástica, eu preciso criar. E as pessoas, eu tenho que respeitar o que as pessoas querem. Então, mas quando elas não estão preparadas para novidades, coisas muito novas, que rompe um pouco essa barreira do diferente, né, do ser aceito, eu comecei a criar do mesmo para ser aceito, sabe? Esses painéis de TV é uma coisa que ficou para mim, não me nutria mais criar painel de TV. Eu não consigo mais ver um lugar de TV com painel. Aí, por mais que eu criasse algo de iluminação embutida, os nichos que agradam, né? Os nichos iluminados, aquilo agrada, incrivelmente como agrada. Mas então, eu sei saber os pontos que estão agradando, mas o quão aquilo é repetitivo na decoração. E eu fico me perguntando como as pessoas são diferentes uma das outras, por que as casas estão se repetindo. Esse era uma coisa que começou a me incomodar profundamente. Então, o que eu defendo é a identidade, é a autenticidade que nós estamos perdendo por causa do coletivo. O ser aceito, o que é bonito lá fora eu também quero,
E o bonito está dentro de você. Cada um tem a sua beleza e é nessa beleza única que eu vou trabalhar dentro de vocês para descobrir a própria beleza e a partir dessa própria beleza reformar a própria casa, né? Não é quebrar a parede não, reformar, modificar as coisas dentro de casa e trabalhar essa harmonia. Como que dá a harmonia, como que é a proporção, é isso que precisa ser falado na decoração, porque o objeto em si é o seu, não tem que ser nada do que está na internet bombando, é o seu. E o mais legal é se surpreender como que sua casa pode ficar diferente, como que ela vai te agradar. É tudo o que eu quero, a meta que eu quero é agradar a si mesmo. Vocês saírem desse desafio numa casa nova com um outro olhar. Como é despertar aquilo? Como minha casa mudou? Como minha casa tá diferente? Como eu tô gostando da minha casa? Como que eu tô gostando de ficar aqui curtindo? E quem sabe depois disso você começa a se curtir, você começa a curtir melhor um livro, e esses vão sendo a linha de hábitos, de bons hábitos que vão acontecer, porque é isso que a casa nutre, vai nutrir em você os bons hábitos, a boa alimentação. Pode ter certeza que através da casa essas questões é que vão modificando. O desafio, ele vai ser um método que vai ser liberado tarefas, todo dia vai ser liberado uma tarefa, e através de um grupo fechado. Esse grupo não é de muitas pessoas, são grupos pequenos, de 10 a 15 pessoas, para trabalhar, para a gente trabalhar juntos, porque se for grande demais, eu não tenho como acompanhar. E esse desafio, apesar de as pessoas, as próprias pessoas trocarem ideias entre si, discutirem ideias, buscarem dúvidas entre si, e eu intencionalmente vou deixar isso ocorrer para que vocês troquem ideias e achem as soluções entre si. É esse o bacana da construção do grupo. E no final, se não achar, eu entro, colocando alguma solução para as dúvidas. Mas é uma coisa que é um método que vocês vão descobrindo a solução. Porque o que eu acredito? Eu venho de uma escola técnica, quando eu fiz edificações lá atrás, a escola mudou a minha vida em vários sentidos, mas uma coisa que é muito incrível é que toda fórmula que eu aprendi, ela não foi decorada, eu não tive que memorizar, eu aprendi como se chega na fórmula, e isso faz toda a diferença, porque você vai entender por que você chegou naquele resultado, e é como eu acredito que é decorar. E para que você encontre qual é a solução, eu não posso te dar algo pronto, porque é isso que a internet faz. E de tantas coisas prontas e instantâneas, nós não pensamos mais, nós não criamos mais, e quando a gente cria, a gente vira uma pessoa insegura, porque acha que não vai estar bom,
É preciso revisitar isso, é preciso resgatar isso, porque nós temos toda essa riqueza, porque nós temos essa riqueza dentro de nós, só que não está sendo usada e está atrofiando. As pessoas estão cada vez mais difíceis de buscar isso. Então está na hora, essa é a hora, porque você vai conhecer pessoas que vão estar no mesmo ponto de situação, de dificuldades, como vocês estarão, numa situação parecida e num grupo fechado. Então, se toda manhã vai vir uma tarefa pequena para não tomar o dia, não tomar tempo de vocês, são tarefas rápidas, mas que de pouquinho em pouquinho, no final você terá a casa totalmente mudada. E é para esse final de ano, gente. Esse final de ano precisa fechar com chave de ouro, ele precisa fechar com um novo olhar, um modo muito mais animado para entrar 24 de outro nível, sabe, de energia. Então, é uma maneira que vocês já vão criar no seu futuro um estado mais forte, mais nutrido para construir os novos projetos. Mas onde você está hoje, o fato de adiar a casa de hoje, isso pode paralisar a sua vida, paralisa seus projetos, paralisa o seu hoje. É no hoje que está a nossa saúde, é no hoje que está a nossa solução. Então a casa do jeito que ela está hoje, ela pode ser uma casa elegante, periga até de você não querer mudar, viu? E os novos, sem contar as novas amizades que vocês vão fazer. E aí nós vamos ter premiações, eu vou sortear a mentoria, a minha mentoria com você, na sua casa, no geral. E pegando a tarefa de vocês, quem fez a tarefa da aula passada para hoje, vocês vão pegar aquele mood board, aquelas ideias que vieram de infância, vocês vão olhar para a casa de vocês. Observa objeto por objeto, estampa por estampa, tudo. Vocês vão ter um tempinho só com vocês, olhando para cada objeto, para cada móvel e fazendo qual é a relação que vocês vão fazer com aquilo que vocês viram e relacionaram com a sua infância. O que agradava e que tem na sua casa hoje, o que chama a sua atenção, o que faz a relação, o que conecta com você sobre esse passado, para a gente poder trabalhar, ressignificar essas peças. E é através dessas peças que nós vamos começar o desafio, a trabalhar o que tem conexão com você. E a partir daí nós vamos começar o nosso caminho de modificar uma casa. Tá bom? Eu espero que vocês estejam ligados, estejam animados para a gente começar essa nova fase, começar o desafio juntos. E eu vou estar junto com vocês, trabalhando nas ideias. Vocês não vão estar sozinhos e vão estar dentro de um grupo fechado para trocar ideias entre si. E ali nós vamos ter dicas, todos os dias a gente vai passar situações novas para vocês de forma que estimule o outro. São tarefas fáceis, são tarefas rápidas, porque esse desafio é justamente feito para você que não tem tempo, tá?
Por isso que é o pouquinho em pouquinho que no final faz a diferença, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê juntos nesse desafio. Eu estou muito ansiosa para conhecer cada um de vocês, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.